Deus abençoe. Aleluia, graça e paz, bom dia, meus irmãos, amém? Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, verso 1. Deixo um abraço aqui, minha gratidão ao meu amigo, pastor Alan Rocha, pastora Alessandra, casal de amigos, de pastores, companheiros de ministério aqui da DEVEC. Deus abençoe a vida do meu querido irmão, pastor Luiz Fernando, todos os obreiros, pastor Cid, que privilégio revê-lo. Deus abençoe sua casa, sua família, os demais pastores e obreiros aqui nessa manhã. Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 1, quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler até o verso de número 5. Entrou de novo na sinagoga, onde havia um homem que tinha uma das suas mãos atrofiadas. Estava a observá-lo para ver se curava no sábado para o acusarem. E disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui ao meio. Ele lhes perguntou: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles se calaram. Olhando ao redor, indignado e entristecido pela dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a sua mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deus bendito, louvamos o seu nome e te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Te exaltamos aqui nessa manhã, diante da sua palavra, diante do teu santo evangelho. Ilumina, ó Pai, o nosso entendimento. Fale conosco nessa manhã, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Cerca de um ano, certinho, ano passado, em janeiro, eu ministrei na Quinta da Vitória. Eu lembro que tinha sido um culto maravilhoso. Deus tinha operado, salvou. Foi algo muito bom. Fui para minha casa. Manhã seguinte, como eu faço todas as manhãs, sempre eu leio algum texto, medito, ou alguma das vezes eu estou lendo o mesmo texto há semanas. E eu lembro que eu levantei pela manhã, na sexta-feira, abri a Bíblia e caiu esse texto, verso 1. Entrou de novo na sinagoga. Só essa parte do verso, o Espírito me fez entender uma coisa. Na quinta-feira, quando eu entrei na igreja, como é que eu posso dizer para você? Quase que de uma maneira mecânica. Eu frequento o espaço religioso desde os 7 anos de idade. Eu sou da época da Bleia, que lado direito mulher, esquerdo homem. Que não tinha bateria. Só tinha violão, pandeiro, não é? E só o instrumento acústico. Guitarra elétrica não podia, culto de doutrina porta fechada. Quem é dessa época e levanta a mão? Olha aí. Quando a gente dava o dízimo, anunciava. Ronald deu o dízimo. Era anunciado. Então eu frequento o espaço religioso desde os 7 anos. Então, às vezes, você frequenta o espaço religioso e você se acostuma. E o Espírito me chamou a atenção na sexta-feira, da seguinte ideia: Ronald, você viu como é que você entrou ontem na igreja? E eu fiquei pensando, falei, eu entrei normal, cara, eu entrei, tomei banho, botei minha roupa, fui para a igreja, preguei, Deus salvou e foi uma bênção. Mas eu não tinha entendido qual era a ideia do que o Espírito estava falando comigo. Quando eu li esse texto, entrou de novo na sinagoga. Jesus está entrando aqui a segunda vez na sinagoga. A primeira vez ele tinha entrado em Marcos 1, 21. É a primeira vez que ele entra na sinagoga do Evangelho de Marcos. E quando ele entra na sinagoga em Marcos, em 1, 21, ele vai libertar um homem do espírito maligno. Essa segunda vez ele vai entrar de novo. Ele vai curar agora um homem da mão mirrada. O que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui para você, com a experiência que eu tive? No Evangelho de Lucas, capítulo 1, se você quiser abrir a sua Bíblia e me acompanhar, por favor. Lucas, capítulo 1, no verso de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 8. Diz assim: quando ele estava exercendo o sacerdócio diante de Deus num turno da sua classe, está falando de Zacarias, o pai de João Batista, conforme o costume sacerdotal, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para queimar incenso, ou seja, ele chegou um momento dele trabalhar no templo.
durante a hora do incenso, toda a multidão permanecia orando do lado de fora. Você tem que lembrar que nessa época não tem mais a Arca da Aliança, desapareceu, não existe, é só um espaço vazio com a cortina. Verso 11, apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, ficou perturbado e tomado de temor. Esse texto é interessante porque corrobora com aquilo que eu vou dizer com o verso primeiro, com a experiência que eu tive. Zacarias, que é um sacerdote, criado para ser um sacerdote, frequentando o templo do Senhor, fazendo algo que estava na escala, servindo ao Senhor no templo, acendendo incenso, diz que ficou surpreso porque um anjo apareceu no altar de incenso, no templo. Espera aí, se é um sacerdote e tem anjo, anjo aparece na igreja. Mas por que Zacarias ficou surpreso que o anjo apareceu? Porque Zacarias não imaginava que naquele dia, na agenda de Deus, era o dia de Deus mudar a história da vida dele. Então deixa eu te dizer uma coisa, você e eu nunca sabemos qual vai ser o dia de Deus descer com o anjo e mudar a história da nossa vida. Então você não sabe se é hoje ou se é na semana que vem, você não sabe se é terça-feira ou quarta-feira. Então eu quero te dar uma palavra, todas as vezes que você entrar na casa de Deus, entre com o coração aberto e sabendo onde está, porque quem sabe hoje é o dia de Deus descer aqui e mudar a história da tua vida. Porque às vezes a gente não sabe, não pastor, não filho, na sua agenda é mais um culto de domingo, mas na agenda de Deus é o dia de Deus entrar aqui e mudar a história da sua casa e da sua família. Quando o Evangelho de Marcos, verso 1, diz que entrou de novo na sinagoga, ele está dizendo assim, Deus é vivo, Deus se movimenta, Deus visita, Deus aparece, Deus faz, e o lugar de Deus fazer é na casa dele. Aqui ele faz o que ele quer, se movimenta da maneira que quiser. Então só o fato de você estar aqui, fique com o coração aberto. Quem sabe hoje é o dia de Deus descer aqui e mudar a história da tua vida. Então tenha sempre isso no coração e a mente pronta. Saber que hoje é o dia de um encontro. Porque às vezes a gente trata a questão de vir à igreja como algo muito mecânico. Esse ano preguei na sede 18 de janeiro, falei sobre João 3,16. Falei sobre o evangelho do evangelho. Em João 3,16 é o texto ali. É muito interessante que eu abro o texto falando sobre algo que a gente fala de maneira muito natural. Deus é vivo. E às vezes a gente não... a expressão é extremamente poderosa. Quando você fala que Deus é vivo, o que você está dizendo? Pastor, Deus é vivo. Então, se Deus é vivo, ele se movimenta. Se Deus é vivo, ele fala. Se Deus é vivo, ele ouve. Se Deus é vivo, ele vê. Se Deus é vivo, ele age. Se Deus é vivo, ele está aqui. Se Deus é vivo, ele tem vontade. Se Deus é vivo, ele é perceptível. Então quem é vivo percebe. Se você está percebendo, você está sentindo, porque Deus está se movendo entre nós. Aleluia! Deus vivo é isso. Quando você diz que é Deus vivo, é dessa forma. E por ele ser um Deus vivo, no verso 1 do capítulo 3, diz assim, entrou de novo na sinagoga. Ninguém esperava que ele fosse entrar, pastor Luiz, mas ele entrou de novo. Não estava na agenda da sinagoga, mas estava na agenda de Jesus. Não estava na agenda dos fariseus, mas estava na agenda do céu. Você veio hoje aqui, domingo, estava na sua agenda. Mas como já dizia a música antiga do cantor J. Neto, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Você não chegou aqui e pegou ele de surpresa. É o contrário, você foi pego de surpresa. Porque quando você chegou aqui, a presença dele já inundava esse ambiente. Entrar de novo na sinagoga significa que ele nos surpreende. Ele é ativo. Ou seja, aonde ele vai, ele sempre está de novo. E quando ele diz entrou de novo, ele está dizendo, eu sou livre. Ninguém me impede de eu entrar ou sair. Eu entro e saio aonde eu quiser. Eu ajo da forma que eu quiser. Por isso que quando Jesus conversa com Nicodemos, e ele diz sobre a dinâmica do reino dos céus, meus filhos são como o vento. Rapaz, sensacional. Ninguém sabe para onde vem ou para onde vai. Meu espírito é como vento. Vento é um negócio bacana. Por exemplo, você não sabe que horas que venta mais aqui na posse. Quem sabe aqui qual é o horário que mais venta em Nova Iguaçu? Ninguém sabe. Aonde é o nascedouro do vento? Você tem o nascedouro da água, você sabe que a planta tem semente. Aonde que o vento nasce, pastor Luiz? Pastor Cid, igreja, aonde é o tal do lugar que o vento faz a curva? Ninguém sabe qual é o horário que venta mais. Não existe uma lei.
se o Congresso Nacional, o Supremo, não é proibido ventar, quem manda no vento? Você não pode impedir o vento de ventar. Por isso que Jesus fala que o espírito dele é como o vento. Ninguém impede o seu agir. Ninguém sabe a hora que sopra, mas quando sopra, espalha cinza, acende o fogo e traz vida a ossos secos. Remandara fúria. Ninguém sabe a hora. Trabalhar com Deus vivo é sensacional, porque vivo ele nos surpreende. Vivo ele não está dentro de um esquema de religião, de reza. Não, eu vou fazer 3 vezes, 7, vou olhar para frente e vai acontecer. Filho, às vezes você vai gritar e não acontece nada. Às vezes só mexe o lábio, faz igual a Ana e Deus responde a oração. Às vezes nem ora, só vai para a fornalha, não precisa nem clamar. E o quarto homem já está esperando lá dentro, aleluia. Porque ele não está dentro de um esquema fechado, ele é vivo. Olha aí, ó, entrou de novo. Na sua Bíblia, por gentileza. Onde havia um homem que tinha uma das suas mãos atrofiadas. Esse resto do verso tem muito para nós. Um homem que tinha uma das suas mãos atrofiadas. Marcos não diz qual era. Lucas fala que é a mão direita. Lucas 6,6. Mas no Evangelho de Marcos, um homem que tinha uma das suas mãos atrofiadas. Na sua Bíblia aí, não tem idade, não tem quanto tempo ele está assim. A Bíblia diz que ele não nasce assim, ele tem uma das suas mãos atrofiadas. Porque se fosse atrofia de nascimento, provavelmente o Evangelho falaria. Atrofia tem a ver com trabalho. Provavelmente ele se acidentou, quebrou uma das suas mãos. Na época a medicina era extremamente mística, quase que rudimentar. Então eles não sabiam como é que funcionava a estrutura, talvez, para encaixar ali os ossos aonde ele estivesse. Mas você tem que entender que ele já tinha um domínio de questão de anatomia. Ezequiel 37 é um exemplo. Ezequiel é um dos poucos profetas que compreende a anatomia humana de maneira perfeita. Ossos, tendões, músculo, né, carne e depois pele. Poucos homens sabem exatamente quais são as camadas dos seres humanos a partir, ou seja, Ezequiel é alguém com um conhecimento anatômico extremamente diferente. Mas aqui, a gente não sabe qual foi o motivo que ocasionou a sua dificuldade. Mas você tem que entender que os judeus no primeiro século têm dificuldade com gente com defeito. Evangelho de João, capítulo de número 9, foi uma das primeiras mensagens que eu preguei aqui, cego de nascença, ainda com o pastor Amarildo na época. A igreja estava aqui recente aqui ainda veio aqui posse. Cego de nascença, Evangelho de João, capítulo 9, ele tem um defeito de nascença, os discípulos falam, Senhor, quem pecou, eles ou seus pais pecaram. Nos judeus do primeiro século tem dificuldade com quem tem defeito. Eles diziam na época que quem tinha defeito era problema de pecado, era algo que, um aspecto moral. Então os judeus tinham dois significados. Esse homem com defeito, ou ele está com problema de pecado, ou ele foi amaldiçoado por Deus, ele foi amaldiçoado. Então as pessoas que tinham defeito eram sofriam muito ojeriza da vida, preconceito, eram colocados para o lado. Você vai lembrar o coxo da Porta Formosa, o Bartimeu lá a caminho perto da cidade de Jericó. Você vai lembrar os leprosos que habitam do lado de fora da cidade. Ou seja, as pessoas com defeito, eles tinham uma certa estigma, que para eles era defeito. Então esse homem, ele tem problemas sociais, de relacionamento, porque ele tem um defeito em uma das suas mãos. Ele tem dificuldade de relacionamento. Ainda que o texto, aí na sua Bíblia, não fale, mas de maneira inferente, olhando todo o contexto, eu consigo afirmar isso. As pessoas com defeito no primeiro século têm dificuldade. Eles tinham muita dificuldade. Dificuldade social, mas também dificuldade de trabalho. Você tem que lembrar que na época pagava-se 1 denário por uma jornada. Um jornaleiro, ele vivia por uma jornada. Então, dificilmente um homem, pastor Cid, com uma mão funcionando e a outra não, ele conseguiria trabalho. Os judeus não contratariam. Esse homem é amaldiçoado. Esse homem ele tem um pecado. Esse homem tem uma estigma. Esse homem tem um problema. Mas sabe o que eu acho mais sensacional aqui no texto? É o fato dele estar sábado na sinagoga. Em 2023, quando eu fui a Jerusalém junto com a minha esposa, a Israel com o pastor Silas, eu creio que você vai na próxima. Quem deu amém, deu. Quem não deu, vai ver você por foto no Instagram. Que é igual universal, tem que tomar posse na hora. Então, quando nós fomos lá a Jerusalém, eu observei algo. Nós em Cafarnaum, já chegando ali perto do Shabbat Shalom,
Descemos para poder jantar com os pastores, pastor Silas, pastor Marquinhos Menezes, aquela turma toda boa, pastor Miguel Ângelo. Descemos para jantar lá embaixo, em Cafarnaum, e eles estavam jantando numa outra parte do hotel. Eles colocam um biombo assim, e estavam jantando na outra parte. Pensa em roupa, em vestuário. Eles estavam com a melhor roupa para poder jantar. É como se tivessem roupa de casamento. Pense em roupa de casamento. Traje a rigor, bonito, sabe? Completamente, assim, bem vestidos, as mulheres, os homens, as crianças. E eu lembro que na semana encontramos o guia, o Damian, e eu perguntei ao Damian, falei, Damian, vocês estavam extremamente arrumados para sexta-feira, mas por que ele? Aí ele falou para mim, pastor, é porque nós entendemos que para encontrar com o eterno é a melhor roupa. Então nós colocamos a melhor roupa para poder jantar com o eterno. Então a nossa melhor roupa é para poder fazer o Shabbat Shalom, para poder participar do Shabbat. Então a nossa melhor roupa não é para casamento, a nossa melhor roupa é para jantar com Deus. Então esse homem sábado, ele está com a melhor roupa que ele pode talvez comprar para estar sábado na sinagoga. Pastor, e o que isso tem a ver? Eu vou te explicar. Esse homem, ele tem um machucado na mão. Esse homem provavelmente tem problemas sociais. Esse homem provavelmente tem problema econômico. Mas ele está sábado na igreja. O acidente com ele, a questão de ter um problema na mão, não houve qualquer problema dele com a fé. Ou seja, o problema da mão, ao invés de afastar ele da graça, da presença, aproximou ele mais. Então deixa eu te dar uma palavra aqui para você. Não permita que situações lá fora roube a tua adoração aqui dentro. Não permita que crises que você está vivendo te afaste da leitura do Evangelho. Não permita que circunstância, seja ordinária, extraordinária, seja problema jurídico, de saúde, problema onde for, não permita que circunstâncias externas apague a fé que você tem aqui no coração em Jesus Cristo. Ao contrário, mostra para o inferno, o problema é aqui fora, porque aqui dentro eu estou resolvido com Javé. Aleluia! Remandará Súria. Às vezes a gente tem problemas externos e rompe com Javé, rompe com a graça. Estou com problema no trabalho, não vou na igreja domingo. Briguei no jogo, não vou na igreja quarta-feira. Meu clube perdeu, não quero orar. Estou com a cabeça cheia. Meu carro deu problema, não quero ler o Evangelho. Qualquer coisinha, rompe. Aí eu abro o Instagram, vejo o meu amigo, o pastor Marquinhos Menezes, enfermo, de cama, cheio de sonda, orando, pedindo a Deus misericórdia, recebendo visita de pastores, e agradecendo, não, Deus está comigo. E às vezes qualquer coisa nossa, pequenininha, afasta do Evangelho. Mas eu olho para você aqui hoje, eu fico feliz. Porque talvez o ano passado tenha sido o pior ano da sua vida. Talvez esse ano já não começou muito bem. Talvez você está enfrentando crise. Talvez pessoas que começaram a caminhar com você aqui na posse já abandonaram o Evangelho. E você está enfrentando dificuldade. Talvez está com a mão quebrada, está com o casamento quebrado, está com a finança quebrada, está com a saúde quebrada, mas a tua fé está inteira. A fogo do Espírito Santo, a graça sobre a sua vida, aleluia! Ninguém sabe como você chegou aqui. Talvez a sua vida está toda estraçalhada, mas há uma fé na sua vida inteira. E hoje você está aqui dizendo, Senhor, o meu problema é lá fora, porque aqui dentro eu quero adorar, eu quero bendizer, eu quero exaltar, eu quero glorificar o teu santo nome, eu quero tributar glória ao teu nome. Aleluia! Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa manhã? Aleluia! A graça do Evangelho é que ele foi para lá. Ele foi para lá com todas as circunstâncias adversas. Ele está numa sinagoga que poderia ser expulso dela. Alguém com defeito na sinagoga? Sinagoga nasce num cativeiro babilônico. Infelizmente eu não consegui colocar isso na lição, nem no livro de apoio desse trimestre, sobre o cativeiro babilônico. Eu fiz uma pequena pinçada
se eu não me engano, na revista e no livro. No livro que eu ampliei um pouco mais, o livro de apoio, que eu falo um pouquinho mais a respeito disso. A sinagoga era um espaço democrático porque resolveu um problema da questão comunitária da adoração. Mas os judeus, eles tinham dificuldade de alguém com algum tipo de defeito de estar no lugar aonde tinha alguém com problema. Por isso que o paralítico de Cafarnaum, de Marcos capítulo 2, quando desce pelo telhado, os fariseus não têm problema de ver o paralítico descendo, porque o paralítico não está na sinagoga, o paralítico está na casa de Pedro, então não tem problema para ele. Agora, dificilmente um paralítico desceria no telhado na sinagoga. Seria a Terceira Guerra Mundial, meu. Ali, seria uma hecatombe, um apocalipse ali na sinagoga. Mas esse homem, ele está com risco de vida, mas ele está ali na presença, ele está ali, com seu coração consciente do que ele foi fazer ali. Por que esse homem está aí? Se você abrir a sua Bíblia, por gentileza, no verso 28 do capítulo 1, o texto vai dizer que logo correu a fama de Jesus em toda a Galileia. Pastor Luiz Fernando. Então toda a Galileia conheceu a fama de Jesus por causa da cura que ele operou na sinagoga no capítulo 1. E agora, no capítulo 3, provavelmente esse homem da mão mirrada, estava no capítulo 1. Aí não sou eu que falo, é um autor, Chad Meyers, do comentário de Marcos, da editora Paulus. Chad vai dizer, provavelmente esse homem estava na sinagoga, porque quem visita a sinagoga, quem frequenta a sinagoga, sempre vai frequentar a sinagoga. Frequenta desde pequeno, desde o primeiro ciclo da escola, Beit Sefé, Beit Talmud, desde garoto, eles frequentam a sinagoga. Então esse homem provavelmente estava no capítulo 1, viu Jesus operar, passou assim de uma grande libertação. Então ele está ali, poxa, eu vou de novo. A graça do texto é maravilhosa, porque se eu pensasse ele estava na primeira, eu fico imaginando, eu olhando, e vendo esse personagem, esse homem com a mão mirrada, vendo Jesus operar um grande milagre. Então daí ele assim, se ele fez isso na vida dele, pode fazer na minha? Então, ele não desanima porque não fez dele na primeira. Ele vai na segunda. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se não aconteceu o ano passado, pode acontecer esse ano. Quem entendeu aqui, ó? Aleluia! Pode acontecer. O que você e eu não podemos deixar de buscar. A gente não pode desanimar. Ah, porque aconteceu na vida de fulano, não aconteceu na minha. Aconteceu na vida de ciclano, não aconteceu na minha. Ainda não, mas vai acontecer. O que você e eu devemos é buscar e continuar vindo, e o que esse homem faz. Mas aí no verso de número 2, diz assim, estavam observá-lo para ver se curava no sábado para o acusarem. Quem estava ali? No verso de número 6 da sua Bíblia, do capítulo 3, vai falar dos dois grupos que estavam ali. Os fariseus e os herodianos. Os fariseus eram o maior partido religioso da época de Jesus Cristo. Partido poderosíssimo, tinha dinheiro e influência, tinha profundidade dentro do templo, tinha uma certa voz na política com Pilatos e o Império Romano. Os fariseus, de fato, eram um partido importante na história desde Judas Macabeus, mas infelizmente se envolveram com práticas da política e acabaram perdendo a sua pureza. E aqui se tornaram um partido que perseguia muito. Os herodianos acreditavam que Herodes era o Messias. Os herodianos e os fariseus não se combinavam, não eram amigos. Era como água e óleo. Mas aqui há um conluio satânico, há uma aliança satânica, onde eles fazem o seguinte, olha, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, se você é inimigo de Jesus, então nós somos amigos. Então, os herodianos e os fariseus aqui estão juntos. Aí no verso 2 da sua Bíblia, olha, por favor, esse texto é maravilhoso. Estavam observá-lo para ver se curava no sábado para o acusarem. Irmãos, eu estou te falando em Deus. Quando eu li o verso 2 em casa, eu caí de joelho e falei assim, Senhor, o Senhor é sensacional. Se você vê aí, há um verbo aí na sua Bíblia. Curava no sábado para o acusarem. Jesus, ele está na sinagoga e ele não curou ainda. Ele não curou. Fala assim, ele não curou. Então Jesus não tinha feito cura nenhuma. Então os fariseus e herodianos estão na sinagoga, vendo Jesus, e Jesus não tinha curado. Mas o texto diz assim, ó, para ver se curava no sábado para o acusar. Isso aqui é maravilhoso. Porque os fariseus e herodianos estão assim,
Nós não precisamos ver Cristo curar. Mas só o fato dele estar, a gente sabe que ele vai curar. Aleluia! Rapaz, isso aqui é espetacular, cara. A turma está rindo, mas eu ri. Ou seja, eles sabem que ambiente onde tem Jesus tem milagre, ambiente onde tem Jesus tem libertação, ambiente onde tem Cristo ele cura, ele realiza, ele abre, ele quebra, ele levanta, ele restaura. Aleluia! Remanda Súria. E são fariseus e herodianos. E tem crente que não tem essa noção. Eles não seguem a Cristo e sabem, Jesus está aí, vai curar. E eles não estão vendo o Cristo curar. Mas eles sabem do poder que Cristo tem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe do poder que Cristo tem? Esses homens estão já predispostos a acusarem Jesus só pelo fato de Jesus estar ali. O cenário aí na sua Bíblia, olha comigo, está montado o cenário, pastor. Você tem um homem da mão mirrada, você tem os religiosos e você tem Jesus. Marcos faz isso direto. Ele sempre vai botar ali os três personagens juntos para fazer a divisão dos grupos. Marcos é maravilhoso. Você tem um homem que quer a cura, você tem Jesus que quer curar, e você tem os religiosos que vieram criticar. Então, dentro do ambiente religioso, tem o que critica, tem o que busca e tem Jesus que cura. Então, todo ambiente da religião tem o criticador. Tem aquele que vem não para pedir, não para buscar, mas ele vem para criticar. Olha a roupa dela, olha o sapato dele, olha não sei o que lá, olha, olha vai estar chovendo, não sei o que, culto demorado, aquele pastor fala, aquele menino canta, é o crítico. Mas interessante que os três aqui vão fazer todos os seus papéis. O crítico veio para criticar e criticou. O homem que veio para buscar, buscou. E Jesus que veio para curar, curou. Aleluia. A graça do evangelho é que o crítico não impede aquele que veio de buscar de receber. Aleluia! E ele não consegue impedir Jesus de operar. Então quem veio para criticar, critica. Porque Jesus chegou hoje para abençoar, chegou para libertar e chegou para curar. Aleluia! Você pode adorar o Senhor, você pode exaltar o Espírito Santo. Aleluia! Remanda Súria. Aleluia. Eu amo o evangelho, pastor Luiz. E Jesus não bota eles para fora, pastor. Não, Jesus, chegou uns caras aí para criticar. Não, deixa eles. Não, mas eles vão impedir. Nada. Eu sou Deus, filho. Não, mas eles estão criticando muito. Deixa. Porque quem veio receber, vai receber, independente da crítica que está aqui. Jesus não manda embora. Jesus deixa ficar. Jesus não empurra os críticos para fora, ele quer que eles fiquem. Por isso que às vezes tem pessoas que não saem da sua vida, que Cristo quer que fique. Porque eles precisam ver o que Jesus vai fazer na sua casa e na sua vida. Porque eles precisam enxergar com os olhos, de fato. Desculpe o pleonasmo, enxergar com o olho. Não, eles precisam enxergar de fato. Que independente da crítica que fizeram contra você, contra seu filho, contra seu marido, contra tua esposa, contra tua família, levantaram um monte de calúnia e acusação. Jesus, não, deixa falar à vontade. A fala deles não vai impedir de fazer aquilo que eu vou fazer na sua vida, de realizar, de curar, de transformar, de libertar, de exaltar. Jesus deixa eles ficarem, não, deixa eles aí. Deixa eles ficarem, eles não vão ter problema. Não, deixa eles aí. Deixa eles quietinhos aí que eles vão ver o que eu vou fazer. Os fariseus e religiosos, eles estão ali literalmente para isso, para o acusarem. Mas aqui o texto vai dar uma mudada. A partir desse momento, no verso de número 3, o texto diz assim, ó, e disse a um homem da mão atrofiada. Esse texto é uma dinâmica de fé. Esse texto é um dos poucos textos que não tem toque. Jesus não toca nele, Jesus não cospe no chão, Jesus não pergunta se ele tem fé. Jesus não pergunta nada. Tudo é fundamentado em palavra e ordem e obediência. Esse texto é um texto de palavra e resposta. Palavra e obediência. Em momento nenhum, Jesus pergunta, você tem fé? E aí, como é que você está? Eu posso te encostar? Não, Jesus não. Jesus manda e ele obedece.
Jesus fala e ele obedece. Em primeiro lugar, no verso 3 diz assim: disse ao homem da mão atrofiada. O Evangelho já está mostrando para nós que Jesus já estava vendo ele na sinagoga. Talvez esse homem entrou escondido para que ninguém pudesse ver o seu defeito. Mas Jesus está dizendo: na minha casa eu vejo todo mundo. Ninguém me esconde. Eu conheço todo mundo que frequenta a minha casa. Talvez você entrou aqui, o obreiro não falou com você direito, porque muita gente entrando. Talvez alguém não te viu, o pastor não te deu paz do Senhor, alguém não te cumprimentou, mas fica tranquilo, o dono da casa já está te vendo desde quando você saiu da sua casa. O dono sabe como você entrou aqui. Jesus sabe como está o seu coração aqui. Jesus conhece a sua vida aqui. Quando disse ao homem da mão atrofiada, Jesus está dizendo: eu enxergo quem não tem nenhum tipo de visibilidade. Existem pessoas na nossa sociedade que são invisíveis, possuem a capa da invisibilidade. Que isso, pastor? Tem. Os meninos que pedem dinheiro no sinal, né? Já dizia o Oficina G3, vidros fechados, gestos mudos do outro lado. A gente finge que eles não estão ali, mas eles estão ali. Os rapazes, né, os usuários que nós apelidamos de cracudo, nóia, né, eles não têm nome, para mim e para você. O problema deles é a identidade dele, não é verdade? Então são pessoas invisíveis, o morador em situação de rua. Essas pessoas invisíveis para nós não têm nome. E existem pessoas que entram na nossa igreja que não tem nome para mim e para você, porque não tem status, não tem posição, não tem grana, não se veste bem, mas são pessoas de fé. É gente decente, gente de oração. Não é gente que posta ostentação, mas é gente que tem joelho no chão e clamor no altar. É gente de verdade, que talvez você e eu não conheçamos. A gente não sabe quem é, mas Jesus sabe. Então quero te dizer uma coisa: Jesus é aquele que olha para pessoas que não estão sendo mais vistas. Você e eu somos um retrato disso. Você é alguém, eu sou alguém que um dia ninguém estava te olhando. A tua família não te olhava. Quando você estava na lama, quando você estava nas drogas, quando você estava na prostituição, na cachaça, quando você estava envolvido até o cabelo em criminalidade, ninguém te olhava, ninguém queria nem saber de você. Ser seu amigo agora é fácil, porque você termina agora, vai almoçar, está cheirosinho, banho tomado, faz um pix abençoado. Mas antigamente, ninguém te olhava na sarjeta. Mas você só está aqui porque o Deus eterno já estava te olhando lá. Quando ninguém mais queria te enxergar, Ele já estava dizendo: esse eu vou trazer de volta para minha casa, e vou trazer ele de volta para minha mesa. Aleluia! Se não fosse o olhar da graça, você não estaria aqui. Quando Jesus disse para ele assim, disse ao homem, Jesus está dizendo: eu te conheço. Eu sei onde você machucou a sua mão. Eu sei como você machucou a sua mão. Eu sei como você está vivendo. E quando Jesus fala assim, eu estou te vendo. Jesus manda dizer hoje para você, não é porque o profeta não te entregou uma profecia, que não significa que ele não está te olhando. Não é porque você não está ouvindo a voz de Deus, que não significa que ele está te olhando. Para de ter dúvida, ele está te olhando todos os dias. Ele tem sustentado você com a destra da justiça dele. E vou te provar por A mais B. Nós estamos em qual ano? 2000 Há 6 anos atrás você estava na angústia, pandemia. Provavelmente, desculpa o gatilho, provavelmente tem pessoas aqui que perderam entes queridos. Carro, trabalho, investimento, posição, tiveram que abortar sonhos. Tem gente hoje aqui dentro com dívida de 2020, que não conseguiu pagar. Pastor, e o que isso tem a ver com Jesus me olhando? Jesus manda te dizer, te sustentei em 2020, te sustentei em 2021, te sustentei em 2022, te sustentei em 2023, sustentei em 2024, te sustentei o ano passado, e eu sou Deus que te sustento esse ano até a eternidade. Ah, se não fosse esse olhar de amor, de oraço, quem pode adorar? Meu Pai, adora o Senhor. Aleluia, aleluia. Ah, se não fosse esse olhar de amor, hein?
Não foi seu gerente que te salvou, não, meu filho. Não foi meu tio rico. Minha avó. Não, foi Deus, filho. Porque quando o olhar de amor não nos olha, ninguém mais nos olha. O louvor estava cantando aqui. O texto de Lucas 15. Abra sua Bíblia. Em Lucas 15. No verso de número 20. Ainda que seja uma parábola, eu consigo estabelecer um princípio de doutrina. Em Lucas 15, 20. Diz assim: levantou-se e foi ao seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu e o abraçou e o beijou afetuosamente. O verso 20 representa a graça. A graça que recebe. Se você vê o 20, quando o pai o viu. Como é que estava esse garoto? Provavelmente magro. Que quem deseja comer com porco já não come há muito tempo. Passando fome, algum tempo. Comendo qualquer coisa, resto. Até comer comida de porco é porque a coisa tinha chegado a um paralelo muito difícil. É claro que eu não posso interpretar do ponto de vista da alegoria, usar uma alegoria para alegorizar, porque isso aqui é uma alegoria. Deixa eu usar aqui uma coisa aqui, nossa, do Rio de Janeiro. Você entende isso aqui? Se eu falar isso em outro lugar, ninguém entende. É como se você pegasse um carro alegórico e colocasse um em cima do outro. É alegorizar a alegoria. Então você não alegoriza aquilo que é alegórico. Isso aqui já é uma alegoria. A alegoria de Cristo aqui, da parábola, ele está dizendo para nós aqui o aspecto da graça. O que é a graça? O pai o viu. O viu como? Sujo, com lama, magro, descalço e sem dinheiro. Como é que a graça te viu? Do jeito que você estava. Bêbado, devendo, prostituindo-se, arrebentado pela vida, com nome para ser morto, ex-penitenciário, pegou cadeia, com um monte de problemas. Isso é a graça. O verso 20 diz assim: quando o pai o viu, o correu, o abraçou afetuosamente. A graça te recebe do jeito que você é. Pastor, estou devendo, estou enrolado, estou quebrado, estou com dívida, estou com lama, estou todo arrebentado. Não importa, isso é a graça. A graça vai te receber do jeito que você é. A graça não pergunta quanto deve, quanto não deve, como é que está, onde veio, o que fez. Não, isso é a graça. A graça te abraça com lama do jeito que está. Mas para entrar na casa do pai, verso 22. Mas o pai disse: trazei de peça a melhor roupa, anel no dedo e sandália no pé. A graça te recebe do jeito que é. Mas para ficar aqui dentro só com roupa nova, sandália no pé e anel no dedo. Ele te recebe com lama, mas com lama aqui dentro não fica não. Tem gente que confunde graça recebedora com graça ficadora. Não, pastor, Deus me recebe do jeito que é. É verdade. Mas para sentar na mesa só com roupa nova, filho. Roupa de porco não senta não. Que isso, pastor? Sou eu não aqui, Aqui é evangelho, filho. Evangelho. Vamos ver o evangelho? Isso aqui é evangelho. O que Jesus disse para esse homem? Verso 3 do capítulo 3. E disse ao homem da mão atrofiada. Jesus está dizendo assim: isso é a graça. A graça vê a tua atrofia, filho. Você não foi recebido aqui dentro porque você é bonito, cheiroso, tem formatura, tem diploma, tem anel no dedo. Não, pastor, eu sou todo... Não, isso não tem nada a ver. A graça viu a tua atrofia. A graça viu a minha atrofia. A graça enxerga você além da roupa que vende no Barra Shopping. A graça enxerga você além dos filtros do Instagram e além das marcações que você coloca lá. Você vende um tipo de persona para a sociedade, mas a graça conhece você na sua intimidade. Jesus, quando olha para ele e disse a um homem da mão atrofiada na sua Bíblia: levanta-te e vem aqui ao meio. Isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui, dá para ficar aqui uns 3 dias, mano. Levanta-te e vem aqui ao meio. Jesus não mandou ninguém buscar ele. Em primeiro lugar, Jesus mandou ele ficar de pé. Levanta, levanta, levanta. Aleluia, levanta, levanta. O que isso tem a ver? Vou te explicar. Se você ver o texto, Jesus só vai curar ele no verso 5.
Então no 3 ele vai levantar com atrofia. Jesus está dizendo para nós o seguinte: não é o fato de você não ter recebido que você vai andar como derrotado. Não ande como derrotado. Chega no trabalho, ai meu Deus, que desânimo. Não, estou na luta, na prova, você sabe como é que é, né? Jesus está dizendo, não. A minha bênção não vai te achar assim. A minha bênção vai te achar quando você tiver postura. Aleluia. Olhando para cima. Aleluia. Cabeça erguida, olhando para frente. Mas pastor, como é que eu chego a essa postura? Fácil. Ande com quem não é que você não recebeu ainda, é verdade. Mas ande como alguém que em breve vai receber. Que a graça, que a bênção de Deus não venha te achar prostrado, caído. Chegue amanhã no seu trabalho de cabeça erguida, com a cabeça para cima, olhando para frente, tomando um banho, chegou no trabalho. Ah, menino, aconteceu alguma coisa, mudou nada? Não mudou nada, o pau está quebrando, como diz o pastor Silas, a barafunda está forte, a coisa está efésica, está terrível, uma guerra. Não aconteceu nada não, mas eu descobri uma coisa, não é o fato de não ter acontecido, é o fato que ainda vai acontecer. Então quem sabe essa semana, quem sabe é hoje o dia de Deus me visitar, e Ele vai me achar de pé diante da sua presença. Vitimismo não atrai milagre. O que atrai milagre é busca. Ponte-te de pé e hoje eu falarei contigo. Jeremias, Ezequiel, todos eles vão ter um encontro e que ficar de pé. Isaías, no ano que morreu rei Uzias, no ano de luto, Deus acha ele. João na ilha de Pátimos, sofrendo quebrado, Deus acha ele. Todas as vezes que a gente está muito quebradiço, abatido, e a gente pensa que a nossa postura de ser quebrado, não, meu Deus, não, é postura. Elias, come e bebe, porque grande é a tua caminhada. Jesus vira para um homem da mão mirrada, levanta-te. Não permita que essa situação venha te abater. Não permita que essa situação venha te jogar na depressão. Não permita que essa situação venha te jogar na lama. Não permita que essa situação venha te trazer desesperança. Mostra o contrário, não é o fato de você não ter recebido, é que em breve a promessa vai chegar sobre a sua vida. Então Jesus manda ele se levantar. Tenha postura. Tenha postura não de alguém que tem a mão atrofiada, mas tenha a postura de alguém que em breve vai ter a cura da sua mão. E quando Jesus diz isso para ele na sua Bíblia, levanta-te e vem aqui ao meio. Isso aqui é maravilhoso. Levanta-te e vem aqui. Jesus, você não pode ir atrás, não? Não. Milagre com Jesus é 50-50. 50-50. Você crê? Creio. Então veja. Vai lá e lava no tanque de Siloé. João capítulo de número 9. Toma tua cama e anda. Jesus é assim, 50-50. Olha na sua Bíblia, em verso 3. Vê se Jesus disse assim para ele, ó, quando você chegar aqui no meio, você vai ficar curado. Jesus é sensacional. Levanta e vem aqui. Mas vem aqui o quê? Tem que vir. Mas por que eu tenho que ir aí? Porque distante de mim ninguém consegue nada, só perto. Se você não se relacionar com a minha presença, você não vai conseguir nada. Tem que se relacionar com ela. Distante não dá, tem que ser perto. Mas Jesus, se eu chegar perto, o meu defeito vai aparecer. Eu sei. Mas eu quero que você venha. Enfrente os seus demônios. Não permita ficar longe de mim só porque você tem a mão defeituosa. Não permita ficar longe de Cristo só porque esse momento da sua vida você está quebrado. Não permita ficar longe do Evangelho só porque esse momento da sua vida não está indo bem. Jesus manda te dizer, levanta-te e vem para Ele. Enfrente os seus demônios, enfrente as suas dificuldades, mas venha correndo. O texto diz para nós na sua Bíblia, venha aqui ao meio. É a partir de si, você tem que vir, tem que enfrentar, tem que vir caminhando, tem que vir correndo, aleluia. Eu acho esse texto sensacional, esse texto é brilhante. Porque Jesus está dizendo assim, ó, é contigo. Eu não vou até aí te buscar. Eu não vou até aí te pegar na sua mão. É você que tem que enfrentar. Esse homem tem que pegar essa palavra de Cristo e caminhar. Jesus não está dizendo para ele que vai fazer. Jesus está dizendo para ele, primeiro você tem que vir andando e mostrar para todo mundo que de fato você quer uma mudança de vida. Mudança de vida tem a partir disso. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, na primeira fase da vida dele, ele teve uma iluminação muito interessante a respeito sobre livre-arbítrio. Um dos textos melhores
Um dos grandes textos de Santo Agostinho é o livre-arbítrio. Santo Agostinho, quando fala a respeito sobre decisão da fé, ele compara a fé à balança. Ele diz que o ser humano tem uma balança dentro dele que pende para o mal. Pende para o mal. Então tudo que o ser humano quer é maldade, malignidade. Por isso você está caído, mortos em seus delitos e pecados. Mas aí Santo Agostinho diz, mas na pregação do Evangelho, isso aqui é maravilhoso, na pregação do Evangelho, a iluminação da graça vai ao coração. E a balança da vida é equilibrada. Então naquele momento, o homem decide se quer Cristo ou não. Aleluia. Eu acho essa explicação de Santo Agostinho espetacular. Por que Jesus convida ele? Por que Jesus está dizendo assim? Depende de você agora. Porque eu estou na sinagoga, eu te fiz o convite, eu abri o caminho e estou te mostrando a solução. Então quero te dizer uma coisa, não vá embora para sua casa da mesma maneira que você veio. Não vá embora da mesma maneira que você chegou, com o casamento quebrado, com a finança quebrada, com a vida quebrada, com a saúde quebrada. Depende de você. Levante e vem correndo. Entregue a sua vida a Cristo. Entregue, tenha um encontro com Cristo. Melhor, não deixe de ter um encontro com Cristo hoje, nessa manhã, porque Ele quer restaurar você e a sua família. E quando Jesus diz isso para ele, cadê meu amigo Tangedu aqui? Por gentileza, só o tecladista, por favor. E lhes disse, da sua Bíblia, levanta-te e vem aqui para o meio. Jesus quer colocar em destaque, quer colocar ele em honra. Jesus primeiro, isso aqui é maravilhoso. Jesus, antes de curar a mão dele, cura ele por dentro. Jesus põe ele no meio, lugar de destaque. Aleluia. Ó. Com a mão mirrada, alguém que sentava lá no fundo, Jesus põe ele no meio. Jesus primeiro cura o interior desse homem. Jesus está dizendo assim, você tem valor. Aleluia. Não é porque sua finança está quebrada que você não tem valor. Você tem valor para o meu reino. Aleluia. Não é o que você tem, é quem você é. Aleluia. Você tem valor para o meu reino. Eu te valorizo. Eu te valorizo. Jesus não honra esse homem com a mão boa. Jesus honra esse homem com a mão quebrada. Ele expõe para todos os fariseus herodianos em audiência na sinagoga. Está vendo aqui? Ó? Então deixa eu te falar uma coisa. Espera o tempo da honra de Deus na sua vida. Não corra atrás de honra do homem. Não corra atrás de honra humana. Honra humana não presta. A honra de Deus é melhor. Então espera sentado no seu lugar. Porque tem um dia da honra que Deus está separando. Aleluia! Mas espera. Espera. E Jesus convida ele. E Jesus põe ele no meio, diante de toda a audiência da sinagoga. Na sua Bíblia, por gentileza. E Jesus diz assim. E lhes perguntou. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles se calaram. Jesus pergunta algo para os herodianos e os fariseus que eles não conseguem responder. Eles estão dizendo assim, de fato nós não temos como falar. Se falar sim, concordamos com ele. Se falar não, discordamos dele e discordamos da lei de Moisés. Então vamos ficar quietos. Por que eles estão quietos? Porque os críticos não podem dizer sim ou não sobre você. Então não se preocupa com a audiência de quem está dizendo se você pode ou não. Se preocupe com a voz da promessa sobre a sua vida e sobre a sua casa. Porque a voz do crítico está dizendo, ele não pode, ela não pode. Ela vivia na bebida, ele vivia na cachaça, ele vivia na prostituição. Ele não pode subir lá e pregar o evangelho. Ela não pode cantar, olha como é que ela era na vida passada, olha as fotografias. Mas assim diz o Senhor, do seu pecado eu não me lembro mais. Eu te lavei com sangue, eu escrevi o teu nome do livro da vida, eu enviei o meu filho para morrer por você, eu te salvei, aleluia. Reman, Jorá, Súria. Por isso que eles ficam quietos. E Jesus disse para ele, olhando ao seu redor, indignado e entristecido pela dureza dos seus corações, disse ao homem, estende a sua mão. Estender a mão aqui tem a ver como revelar, mostrar. Eu tenho um amigo que é pastor. O olho esquerdo dele é o olho de vidro. Ele mandou fazer nos Estados Unidos. Ele teve um câncer quando ele tinha 12 anos. E ele foi acometido de um câncer extremamente violento e perdeu todo o seu globo ocular. Ele tinha 12 anos de idade, era pobre. E ele tinha vergonha do olho. Mas hoje, além de ser pastor, ele é juiz federal.
Ele passou e ele é titular de uma comarca importante no Brasil. E Deus deu essa graça a ele. O olho dele era ruim, mas a mente do homem é extremamente afiada, não é? E hoje ele é um juiz de respeito de uma comarca. E ele mandou fazer um olho de vidro lá nos Estados Unidos. O olho dele é perfeito, pastor. É da cor do outro. Você olha para ele, você não diz que é de vidro. E a gente fica olhando, né? A gente sempre almoça, eu, Graciela, a esposa dele, e a gente já estamos acostumados que ele pisca, tudo direitinho. Você tem que parar para olhar assim, é de vidro. Eu conheço uma irmã que infelizmente acometida de um câncer, teve que botar uma prótese. Eu tenho um amigo que usou uma luva durante algum tempo, porque perdeu os 3 dedos numa máquina de corte. O pai do nosso querido pastor Vitorino Júnior, um grande cantor, Vitorino Silva, tem um braço mecânico. Por que as pessoas colocam prótese? Porque nós, seres humanos, não estamos acostumados a olhar alguém com defeito. Se você comesse perto de alguém com olho, só com globo, sem o globo ocular, ou só com a órbita do rosto, você comeria assim olhando para ele, ó. Porque nós achamos estranho uma irmã, uma mulher vítima de um câncer violento, de uma prótese, se ela andasse sem, para ela seria vergonhoso, para ela pela questão de estética, mas também para quem assiste. Você olhar, você achar estranho. Então por que a pessoa põe a prótese? Porque ela não quer revelar o seu defeito. Jesus diz para ele: mostra para mim aquilo que te envergonha. Põe para fora e mostra para mim. Jesus está dizendo: eu já estou vendo qual é a sua vergonha. Eles não sabem, mas eu sei. Mostra para mim o que te envergonha. Jesus não pede para ele mostrar a mão. Jesus fala assim: olha, não é só a mão aqui, é a vergonha. Jesus está dizendo assim: eu não vou tocar, você que vai mostrar para mim. Você vai pôr no altar aquilo que está te envergonhando. Nessa manhã eu quero te convidar. O que está te envergonhando? Ah, pastor, é minha vida financeira. Estou morando na minha mãe, estou enrolada, perdi o trabalho, estou vivendo de auxílio, vivendo de bicos. Ah, pastor, eu estou muito enrolado. Financeiramente me enrolei, sabe, regredi. A coisa está muito ruim para mim. Ah, pastor, eu estou vítima de uma hemodiálise, isso me envergonha. Fica toda furada no braço, roxo, isso está me envergonhando. Meu tratamento de câncer. Pastor, meu casamento me envergonha. Ninguém está sabendo. Ah, pastor, é minha vida espiritual. Eu estou vindo aqui na igreja, eu até canto, até, sabe, faço alguma coisa, sou obreiro, sirvo, mas espiritualmente eu estou abalado, eu estou abatido, eu estou descrente, eu estou questionando a minha fé. Então eu quero te convidar hoje a você não mostrar para mim, mas eu mostrar ao Pai. Porque o texto diz que quando ele mostra, pastor Luiz, ele estendeu a mão e ela foi restaurada. Quando ele faz assim, Jesus restaura. Quando você obedece à palavra de Cristo, a palavra de Cristo age sobre a sua vida. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Quem tem glória? Quem tem aleluia, dá aleluia. Deixa o teclado por enquanto aqui que eu vou orar. Deixa só ele aqui, por favor. Eu quero fazer 3 orações aqui. Em primeiro lugar, eu quero orar por você e convidar você hoje, que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que em um momento da sua vida, você estava indo até bem, mas em algum momento algo se quebrou e ficou atrofiado. E isso mexeu com a sua fé. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, de você estar aqui nessa manhã. Porque só o fato de você estar aqui significa que tem verdade na sua vida. Há uma fé na sua vida verdadeira. Porque você está aqui hoje de manhã, 1º de março. Você poderia estar em casa, poderia estar jogando bola com os seus amigos, que é um direito seu. Você poderia estar com seus filhos, com a sua família, mas não. Você levantou de manhã, tomou seu banho, tomou seu café, botou a roupa e veio para cá. Talvez a pé, de bicicleta, por aplicativo, transporte público ou de carro, ou até de carona. Mas você está aqui hoje. Eu quero convidar você nessa manhã, que deseja retornar aos caminhos do Senhor e vir aqui à frente para nós orarmos pela sua vida. Para declararmos Jesus Cristo sobre você. Aonde está você nessa manhã? Em primeiro lugar, que deseja retornar aos caminhos do Senhor. Ou para você que nunca teve qualquer relação com o Evangelho da Graça.
ou você que nunca se relacionou com a religião cristã, mas você está aqui hoje, significa que você tem fé, significa que há uma verdade na sua vida que você busca, e eu quero te dizer que essa verdade está aqui, ela se chama Jesus Cristo. É a verdade verdadeira, é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, que cura, sabe, e que transformou a minha vida, e transformou a vida desse irmão ou dessa irmã que está do seu lado. Eu quero convidar você hoje que não tem Jesus, a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Mas pastor, eu tenho que ir aqui à frente? Tem que ir, porque o homem da mão mirrada teve que se levantar e teve que vir. Ele teve que demonstrar publicamente, de fato, que ele tinha um defeito na vida e só Jesus poderia curá-lo. Então quero convidar você hoje nessa manhã, que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que não tem Jesus Cristo, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós vamos declarar. Eu não vou me alongar muito, meu irmão, porque a mensagem do Evangelho foi clara igual água cristalina. Aonde está você nessa manhã? Que deseja aqui uma primeira vida para Jesus Cristo. Você pode celebrar, irmãos? Você pode celebrar, igreja? Você pode celebrar? Celebra, meu irmão. Celebra. A Bíblia diz que o cativeiro de Jó foi mudado quando ele orava pelos amigos. Quando você celebra uma vida aqui, você está dizendo na eternidade: amanhã vai ser minha mãe, amanhã vai ser minha irmã, amanhã vai ser minha esposa, amanhã vai ser minha tia, vai ser um parente. Então aplauda o nome do Senhor novamente, como algo profético. Aplaude ao Senhor, celebra a Deus por essa vida que está aqui, por essa filha que retorna, por essa filha que entrega a tua vida a Cristo. Aonde está a segunda vida para Jesus? Você que deseja entregar a sua vida a Cristo, você que deseja retornar aos caminhos do Senhor. Eu não posso pegar na sua mão. Jesus não pegou a mão na mão do homem da mão mirrada. Ele teve que tomar essa decisão. Como eu disse aqui, Santo Agostinho falou: a mensagem do Evangelho ilumina o coração e as balanças dos pratos da balança são equilibrados. Nesse momento, enquanto eu estou falando, a tua vida está se enchendo de fé. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não estou falando a minha palavra, ou a palavra de uma filosofia de Francis Bacon, Aristóteles. Não. Eu não estou falando palavra humana. Estou falando palavra divina, cristã. Em momento nenhum eu disse aqui que a Devec salva. Em momento nenhum eu disse aqui que eu salvo, ou o pastor Silas salva, ou o pastor Alain. Em momento nenhum. Em momento nenhum aqui da exposição do Evangelho, eu falei, eu acho, talvez, de acordo com a minha ideia. Eu expus o Evangelho de acordo com como ele é. Falando que só Cristo pode transformar a sua vida. Só Cristo pode trazer, sabe, de novo, forma aquilo que não tem. Alguém mais que deseja entregar a sua vida? Estenda a sua mão para cá. Quero chamar o pastor Luiz Fernando. Pode orar? Estenda a sua mão para cá. Vamos orar pela vida da nossa irmã Suzana. Ela está retornando ao caminho do Senhor. Mais um filho que vai ter lugar na mesa. Estenda a sua mão para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós te celebramos nessa manhã pela sua filha que está novamente retornando à sua casa. Senhor, o olhar de graça acompanhou ela durante todo esse tempo. E ela foi guardada pelo teu sangue e pela tua misericórdia. E hoje, ela veio aqui não diante de mim, mas diante do teu altar, dizendo que só o Senhor pode trazer forma aquilo que não tem. Pai, nós te celebramos essa manhã e te agradecemos por essa vida que retorna hoje, para a honra e glória do teu santo nome. E toda Devec posse, aplauda o nome do Senhor, em nome de Jesus. O Una vai acompanhar ela aqui rapidinho, 2 minutinhos, irmã Suza, 2 minutinhos. Estenda a sua mão que eu quero orar por você. Vou passar já o pastor Luiz Fernando. Falei 3 orações. Então eu quero orar para você hoje. Você falou de cura, né? Já foi feita a oração de justiça aqui. Quero orar por cura, mas de maneira geral. Cura no casamento, cura dos sentimentos, cura nas emoções, cura na vida espiritual. Porque tudo isso depende de cura. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, diante do teu altar. Tem pessoas aqui, ó Pai, com áreas da vida atrofiada.
que estão precisando de cura. Talvez casamentos aqui precisando ser curados, relacionamentos precisando ser curados, sentimentos precisando ser curados. Pai, também saúde precisando ser curada. Talvez tem gente aqui com problema cardíaco, de coluna, problema na mente. Tem gente que enfrentou um diagnóstico difícil ano passado e está aqui em tratamento. Pai, em nome de Jesus, eu sei que Tu és o Deus que cura. O Senhor é o Jeová Rafá. Pai, assim como o Senhor muitas das vezes curou a minha vida de enfermidades que simplesmente desapareceram do meu corpo, sendo diagnosticado num dia e na outra semana sumia. Pai, eu sei que o mesmo Deus que fez isso comigo é o Deus que está aqui. Pai, eu creio que tem pessoas que vão chegar em casa e, Senhor, o caroço desaparecer. Pode fazer o exame essa semana e não tem mais problema ali. E o médico vai ficar encucado, mas como é que pode? Estava aqui, mas o Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus que faz, ó Pai, o que ninguém pode fazer. Portanto, nesse domingo da resposta, atua e cura, venha curar. Eu repreendo toda enfermidade. Que haja saúde no corpo do teu filho, que haja saúde no corpo da tua filha, que haja cura sobre nós hoje, pela honra e graça do teu nome, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.